Graça e paz, igreja. Amém? Você pode declarar com mais alegria? Amém. Glória a Deus. E louvo ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar a palavra que o Senhor ministrou no meu coração durante essa semana. E eu creio também que será poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias 18, 1 a 6. Nós honramos a presença do Senhor Jesus nessa noite, nesse lugar. Declaramos que só o Espírito do Senhor pode tocar o seu coração com poder e graça para trazer a transformação e a resposta que você precisa. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Jeremias 18, versículo 1 ao 6 diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Você pode convidar o Espírito do Senhor para trazer resposta para você nessa noite? Quero dizer para você que eu pouca coisa tenho para fazer por você, a não ser orar, a não ser clamar pela sua vida. Mas há alguém que conhece o seu coração e sabe nas profundezas do seu ser aquilo que você precisa nessa noite. E ele tem um remédio, a esperança, a cura, a transformação, a mudança, o de repente que você precisa. Tudo o que você precisa está no Senhor. E eu declaro que se você colocar a sua esperança nele nessa noite, você receberá aquilo que o seu coração, aquilo que o seu coração deseja, aquilo que você espera, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre família nas mãos do oleiro. Hoje há tantos tipos de família. Na atualidade, há tantas mudanças decorrentes das mudanças que aconteceram no seio da família. Hoje já não é mais um dia tão alegre comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães na escola, porque gera tanta tristeza. Tantas crianças já não têm mais o pai, já não tem mais a mãe como modelo para fazer parte, daquela família tradicional, para estar ali comemorando. Então, muitas escolas hoje comemoram o Dia da Família, como então uma tentativa de abraçar essa criança que convive nesse contexto atual tão diferente. Mas o diferente nem sempre significa aprovado. O fruto da família quebrada bate à porta todos os dias nos consultórios de psiquiatria, bate à porta todos os dias no consultório de psicologia, bate à porta todos os dias no gabinete pastoral. E quem sabe, bate à porta da sua casa, da sua família, um vizinho, um conhecido, bate à porta do grupo de WhatsApp para te contar algo que se quebrou na família. E quantas então são as consequências que vêm sobre nós em decorrência das quebras familiares? Quantas pessoas hoje, não somente adultos, mas também crianças e adolescentes, estão quebrados pela falta de esperança decorrente da quebra familiar? Porque um dia, aquele modelo, entre aspas, infalível, papai e mamãe, eles foram embora com outra pessoa que não estava no casamento. Eles traíram. Eles não foram fiéis à aliança do casamento. Eles se sentiram sobrecarregados e não conseguiram mais continuar aquela jornada.
E em decorrência disso, todos os dias nós lidamos com pessoas que estão se sentindo fracassadas, sem esperança, sentindo falta de amor, carência de um colo materno, de um colo paterno. Isso também trouxe um grande impacto para as nossas relações familiares, porque agora tem uma cultura do achatamento familiar, onde não existe mais uma figura de autoridade na família. Nós agora somos educados a tratar os nossos filhos de igual para igual. E isso faz com que as crianças se sintam cada vez mais empoderadas e menos submissas a qualquer tipo de modelo de autoridade. Tudo isso por conta da quebra, dos modelos quebrados, da quebra da família. Também não poderia deixar de falar sobre o descrédito da figura de autoridade. Como é difícil para as pessoas que tiveram seus modelos quebrados congregarem numa igreja e aceitarem o pastoreio de uma autoridade chamada pastor. Quando nós estudamos um pouquinho a vida e a história de um desigrejado, está lá uma grande frustração com a figura de autoridade. E onde começa a relação de autoridade? Onde começa esse modelo que não poderia ter sido quebrado? Começa dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Muitas famílias estão quebradas e por conta disso, muitas pessoas quebradas, porque elas são frutos de famílias que não deram certo. Mas eu quero nessa noite dizer para você que há uma esperança. A palavra do Senhor diz que muitas vezes alguém que pode ser quebrado, pode também ser refeito pelas mãos do oleiro. Porque Ele tem o poder para trazer restauração, onde você não imagina que Ele pode trazer. Há algumas ideologias querendo lutar contra a família. Que coisa terrível. Colocar filhos contra pais, pais contra filhos. Colocar filhos contra a autoridade. Tem algo que eu tenho no meu consultório, uma plaquinha que eu ganhei de aniversário aqui na igreja. E essa plaquinha luminosa, ela diz assim: unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque eu considero que esse é um chamado que eu tenho, é um propósito que eu tenho. E aí essa semana, conversando com uma pacientinha, ela disse: olha, se você for conversar com minha mãe, eu acho que não vai dar certo, porque a nossa comunicação não rola. Nem eu consigo entender ela e nem ela me entende. E eu disse: poxa, mas quem sabe então eu posso fazer um papel que eu gosto muito, que está escrito ali naquela plaquinha, ó. Ser uma ponte para que você consiga entender e para que ela consiga te entender. Ela disse: ponte, saquei, eu acho que é isso aí. E eu disse: yes. Quantas vezes nós precisamos de ponte para que aquilo que foi quebrado possa novamente ser restaurado. E o nosso papel como homens, mulheres de Deus nessa sociedade é ser ponte. Nós viemos para iluminar aquele que está na escuridão, para levar ao Senhor aquele que está perdido. Nós não viemos para ficar presos num quadrado sem se misturar com ninguém. Eu postei lá, né, que eu cheguei na escola, gente, a cabeça da pessoa que está desligada, total. Eu cheguei na aula de inglês sábado e era comemoração de Halloween, escola de inglês, faz todo sentido, cultura americana. E quando eu cheguei, que eu vi aquele tanto de fita que coloca em lugar que teve crime e tal ali, eu vi aquele tanto de fita amarrando a entrada, eu falei: gente, será que quebrou o vidro? Olhei para cima e vi um tanto de morcego, fantasma, abóbora. Eu falei: entendi. E quando eu chego na recepção, jaz um corpo amarrado no saco de lixo lá na recepção. Falei: uau, meu Deus, foram longe. E postei para gerar um diálogo, né, com as pessoas que me seguem na rede social. E uma amiga disse assim: amiga, nem lá eu não pisava. Eu disse: amiga, não, é lá que a gente tem que ir.
Porque onde está escuro é que as luzes têm que ir. Aquele que carrega a luz, a presença do Espírito do Senhor tem que ir. Nós precisamos entender que há um chamado, não somente para você ter a sua família restaurada, mas para que você também possa ser um testemunho na vida daquele que precisa de restauração. Nós carregamos algo nessa igreja. Nós carregamos algo. E esse algo que eu me orgulho muito é família restaurada. Porque nós tivemos a nossa casa restaurada e por isso nós podemos ser canal na vida daqueles que estão precisando de uma grande transformação. Há uma promessa para nós, uma promessa de um grande avivamento que precede a vinda do Senhor. Mas enquanto essa promessa não chega, todos os dias há tentativas malignas para a destruição da família. Todos os dias bate na porta uma ideologia, uma ideia. Todos os dias bate na porta uma seta, uma flecha, para que possa atingir a sua e a minha família. E sabe por quê? Porque a família é a célula da sociedade. Se a família estiver doente, toda a sociedade está doente. Sabe por quê? Nós temos vivido dias onde nós temos assistido cada coisa terrível na televisão. Filhos matando pais. Filho indo para a cama com a mãe. Essas coisas só estão acontecendo nos dias de hoje. Porque a família está doente. Porque uma família curada também pode curar uma sociedade. Essa promessa de um grande avivamento que precede a vinda do Senhor, eu creio que ela será diferente. Ela não será no alto dos montes. Ela não acontecerá como quando os discípulos esperavam a vinda do Senhor, a descida do Espírito Santo. Eu acredito que ela vai começar dentro da minha casa e dentro da sua casa. Eu acredito que ela começará a partir do coração dos filhos serem cheios do Espírito, não no culto, mas dentro da sua própria casa, no seu devocional. Eu creio que quando você fizer confissão dos seus pecados para sua esposa, e primeiro, é claro, o coração dela será muito machucado, mas depois o coração dela será muito curado, e o amor de vocês será tão fortalecido que nada mais poderá contra a casa de vocês. E isso será como um forte testemunho para curar as pessoas que estão quebradas e que estão sem esperança pela face da terra. Eu quero aqui compartilhar nessa noite que nós, se você, como muitos de nós aqui, está quebrado, se você se sente quebrado e sem esperança, há um lugar perfeito para você ser restaurado. Esse lugar se chama a olaria do Eterno. Eu sei que enquanto eu estou aqui falando, muitos de vocês já dizem: "Ei, pastora, não sabe de nada, eu já estou na olaria sendo amassada, ó." Muitos de nós já estamos na olaria, mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. Para você ter uma família transformada. Você recebe esse convite nessa noite? Você vem comigo? Então, o primeiro passo para uma família transformada, nós vamos descer a olaria. Sabe, muitas pessoas querem estar esse lugar aqui. Ele só fica um nível a mais para que você nos enxergue melhor. Isso aqui não é um lugar, não é um palco, um lugar para entretenimento. Isso aqui é um lugar de responsabilidade. Porque na verdade, para que você seja transformado, você não tem que subir, você tem que descer. E estar aqui em cima desse altar não é subir, é descer. E eu quero mostrar isso para você nessa noite. Em Marcos 10, 43 diz assim, de 43 a 45 diz assim: "Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será servo." Será o quê? "E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.
Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. As nossas famílias serão curadas quando nós entendermos que o servir começa em casa. Muito mais do que brigar por quem vai levar o lixo para fora e quem vai lavar a louça, a gente tem que brigar em casa para quem vai servir o outro. E esse é o grande tapa de luva que Deus deu no meu coração essa semana. Muito mais do que discutir quem vai estar na sua vez de levar a criança, está na sua vez de buscar a criança. Nós temos que brigar para quem vai servir o outro. Sabe quando você diz para o seu filho, pega lá o leite na geladeira. Não, você vai falar, peraí filho, deixa que eu pego para você. Porque há muitas crianças que não querem vir para a igreja. Muitas crianças que cresceram na igreja, são adultos que não querem vir para a igreja servir. Sabe por que as pessoas não querem servir? Porque elas viam seus pais servindo a comunidade dentro da igreja, mas em casa ninguém queria servir. Servir quando os outros estão olhando é muito fácil. Mas servir quando não tem palco, quando não tem plateia, é só para aqueles que entenderam o chamado. Os nossos filhos, eles precisam encontrar em nós modelo e referência de serviço. E eles não vão encontrar isso aqui na igreja. Eles vão encontrar quando você puder fazer isso na sua casa. Entregando e devotando a eles amor e atenção, como você faria pela sua célula. Como você faria pelo ministério ao qual você serve com tanto amor nessa igreja. Nós precisamos entender que o serviço começa em casa. E como servir é descer na olaria. Eu fiquei 30 dias, mais um pouquinho, sem ninguém na minha casa para me ajudar. Eu achei, como diz meu esposo, que eu ia morrer. Trabalhando, cuidando de 2 crianças, de uma célula e pastoreando, sendo dona de casa. E mantendo a minha vida fitness. Não estava sobrando tempo para nada. Já emendava uma coisa na outra. Eu nunca vi um WhatsApp com tanta mensagem sem responder. Porque não estava dando conta. Mas eu sabia que o Senhor queria me ensinar algo naqueles dias. Graças a Deus, hoje eu tenho a Maiara. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da Maiara. Maiara foi uma bênção de Deus enviada para um tempo determinado. A gente já sabe, tá, Maiara? Nós estamos recebendo cada dia como uma vitória do Senhor. Eu sabia que o Senhor queria me ensinar algo. O Senhor está ensinando a mim e eu quero compartilhar com você porque eu creio que você também pode aprender a servir com amor na sua casa. O avivamento começa, gente, quando as coisas na sua casa também entrarem em ordem. Não só as coisas espirituais. Porque não pega bem uma pessoa dizer que serve ao Senhor Deus, que tirou o mundo do caos, se a sua casa é um caos, uma sujeira, não combina. A gente fala de luz, mas sua casa só tem sujeira, parece trevas. Nós precisamos nos voltar para dentro das nossas casas. Sabe, o Senhor me deu uma palavra, eu vou ministrar ela no culto em Belo Horizonte, no culto de mulheres, que se chama Voltando para Casa. Os nossos olhos estão voltados para o mercado de trabalho, para as tendências, estão voltadas para as redes sociais. Mas eu quero dizer, há um chamado para voltar os seus olhos para a dracma que foi perdida. Sabe onde que a dracma se perdeu? Dentro de casa. O que é que perdeu dentro da sua casa que você precisa servir para encontrar? Talvez o vínculo com o seu filho está perdido, porque o seu filho cresceu só um pouquinho e você parou de servir o seu filho. Quantos conflitos há entre filho mais velho e filho mais novo? Porque o mais novo cresce, nasce, cresce, a gente para de servir os filhos, achando que eles já cresceram e já têm condição de fazer tudo.
Uma coisa que eu mais vejo na vida dos adolescentes é que eles já sabem tomar banho sozinhos, vestir a própria roupa. E os pais cometem algo chamado abandono emocional. Acham que o adolescente não precisa mais do pai e da mãe. Graças a Deus que eu tenho mais 2 para compartilhar minha atenção. E aí então, esse adolescente fica como alguém abandonado emocionalmente. Sem acompanhamento, sem esse colo, sem supervisão, sem o amor. Mas graças a Deus, porque o Senhor está nos mostrando que nós precisamos começar algo na nossa casa, para que o Espírito do Senhor venha sobre a face da terra. Começa lá. E esse primeiro passo é servir uns aos outros. Servir é um processo de descer mesmo. É custoso, muitas vezes pode ser humilhante. É por isso que servir não é sobre estar no alto. Servir é sobre descer. E eu quero te convidar para descer nessa noite. O que é que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração aí que você precisa voltar a servir dentro da sua casa? O que é que você fazia pelos seus filhos e você deixou de fazer? Ou você, filho, deveria fazer pelos seus pais? Qual prática você abandonou? Eu tenho uma palavra especial nessa noite para os maridos e para as esposas. Quantas vezes colocamos os nossos filhos no centro do relacionamento e paramos de servir ao nosso cônjuge? Maridos cansados para sustentar uma casa, muitas vezes chegam, se assentam no sofá e querem ser servidos. Mães que chegam tão cansadas e querem delegar para os seus próprios filhos serem donos de si mesmos, porque estão tão cansados. É tão difícil servir. Mas eu quero dizer para você que quando nós seguimos o modelo de Cristo, de entregar a nossa vida por amor, não somente uma cruz preparada para nós, mas aquele que se entrega numa cruz também viverá a glória da ressurreição. Você só viverá algo resplandecente e muito maior se você compreender que o servir é um processo de entrega, de cruz, morte e glorificação, a ressurreição. Há muitas pessoas que querem viver nas suas famílias restauração, mas não querem passar pelo processo de crucificação, que é servir. Mas eu sei que o Senhor está te chamando. Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito do Senhor já está trazendo na sua mente formas. Como você vai servir seu esposo essa semana? Como você pode servir a sua esposa essa semana? Um dia, eu disse para o meu marido assim: toda foto que esse pessoal coloca minha da mídia, eu só estou brava. Mas eu não prego brava, tá, gente? E eu não serei brava. Toda foto eu fico parecendo brava. Mas então, olha só. Um dia, eu disse para o meu marido: nossa, ele disse, como é que está a sua agenda? Eu falei, eu tenho trabalho hoje. Ele falou, queria te levar para tomar um café na Prado. Eu disse, nossa, eu estou com tanta vontade de comer um lanche da Prado. Ele disse, o que você gosta? O que você está com vontade de comer da Prado? Eu disse, a rosca da Prado, assada, que vem com aquele bacon, com aquele ovo, com aquele... um sanduíche que leva abacate, ovos e bacon. E ele disse, uau. E quando eu chego no meu consultório, eu nem lembro o que aconteceu. Eu cheguei, tinha um lanchinho, uma sacola da Prado em cima da mesa, escrito para você. Que maravilha ser servido. Que maravilha ter alguém que limpa para você, que se oferece para fazer algo. Sabe, que vai ter uma entrega, que vai se inclinar, que vai descer e vai mesmo parecer que é humilhação, mas há algo de Deus para se revelar na vida daquele que se entrega, e nós deveríamos estar brigando para quem é que vai servir. Tem que ser igual no encontro. Em casa tem que ser igual no encontro. Aqui quase que está começando a dar briga pelo lugar. Se abre a vaga para trabalhar no encontro, todo mundo quer ir. Pagando. Não é assim, pastor?
Mas nós queremos que seja assim também em casa. Que a gente dispute o lugar de servir como o lugar mais honroso, como o maior de todos. E eu quero dizer como eu tenho sido moldada, amassada pelo Senhor nessa área. Porque eu quero servir a minha casa com a mesma alegria que eu sirvo aqui no altar. Deus ministrou muito ao meu coração. É preciso servir. Aquele que quer ser grande é o que mais serve. Servir a sua família é o maior ato de transformação. Porque é aquilo que você faz quando só os olhos do Senhor estão sobre você. Um filho nunca se esquece de um gesto de amor, de um ato de serviço. Uma mulher nunca esquece de um ato de serviço pela parte do marido, dos filhos. E eu creio que também o contrário é verdade. Eu me lembro quando adolescente, a minha bisavó, eu morei um tempo com minha bisavó, ela vinha muito carinhosamente e fazia uma dobra assim no lençol que me cobria, ela na colcha, ela fazia uma vira assim, quando eu estava dormindo, e afofava aquilo e falava: o Senhor te abençoe. Às vezes eu estava dormindo, acordava com a vovó pertinho de mim, falando baixinho: o Senhor te abençoe. Eu nunca vou me esquecer daquele ato de serviço. E alguns dias atrás, eu fui ministrar num lugar. E quando eu cheguei lá, uma pessoa disse para mim: olha, o Senhor está me dizendo que a sua vida é fruto do legado de uma mulher que mal sabia ler. Mas eu vejo ela lendo a Bíblia e com as mãozinhas levantadas, adorando ao Senhor. Eu creio que o ato de serviço da minha bisavó é que trouxe a minha vida como fruto para o reino do Senhor. Por isso eu quero dizer que quando você semeia atos de serviço na sua casa, você está gerando luz. Você está gerando a transformação no coração dos seus filhos. Quem sabe você é o pai que precisa ser quebrado por essa palavra nessa noite. E você precisa fazer uma ligação para um filho, uma filha rebelde. Porque você entendeu no Senhor que mais do que ser servido, você precisa servir aos seus filhos. Porque é isso que gerará neles a transformação que eles precisam para encontrar o Senhor. Em 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que são da sua própria casa, tem negado a fé e são pior do que aqueles que não acreditam em Cristo. Que perdição é alguém professar o nome do Senhor e servir a tantos fora de casa, mas não ser exemplo para servir uns aos outros dentro da sua própria casa. Um dos requisitos de um ministro, de uma ministra do Senhor, é servir primeiro a sua própria casa. Se você deseja ser um homem ou uma mulher cheio do poder de Deus, você vai ser visitado pelo Senhor enquanto você serve a sua casa. Sabe, as palavras mais lindas que eu já recebi da parte do Senhor, eu recebi lavando a louça na minha casa. Eu tinha lava-louça, hein? Mas eu estava lá lavando a louça e ouvindo o Senhor falar comigo. E foram as coisas mais doces e mais libertadoras que eu já ouvi da parte do Senhor, enquanto eu estava servindo a minha família, no lugar onde ninguém estava me olhando. E eu sei que serviço de casa parece tão injusto, porque parece que ninguém vê. Eu estou falando agora especialmente para as mulheres. Parece que ninguém vê que para aquela camisa ficar branquinha, você teve que ir lá, colocar bicarbonato, sabão, água quente, escovar com a escovinha. Eu sou dessas, hein? Parece que ninguém vê que a sua unha de gel está lascando toda. As manicures da igreja aí que nos socorram. Porque nós estamos ali fazendo algo que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer, quando você está nas madrugadas com o seu filho, amamentando, passando por privação de sono, cansaço, eu quero dizer, o Espírito do Senhor está ali com você.
Quando você está preparando, passando aquela camisa, arrumando o guarda-roupa para o seu esposo, pela milésima vez, não é o meu caso, tá, gente? O guarda-roupa do meu marido é impecável. Mas você está ali fazendo para o Senhor, e o Senhor vai te achar. Enquanto você serve a sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o Senhor vai te achar. Porque o primeiro passo para uma família transformada, qual é? Servir. E servir é descer na olaria. Segundo passo para ter uma família transformada, passar pelo processo. Jeremias 18:3 diz assim: então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro, e algumas versões vão dizer, sobre a roda de madeira. A olaria é o cenário perfeito para a transformação. O cenário perfeito para a transformação tem 3 elementos. O oleiro, repita comigo. O barro e a roda de madeira. O oleiro, Deus, o barro, eu e você, a roda de madeira. Por que essa bendita dessa roda tinha que ser de madeira? Eu perguntei para o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse para mim, é para você não se esquecer da cruz. Porque a cruz é o maior objeto de transformação. Tem gente que quer passar por transformação mudando de cenário. Eu vou para Portugal e a minha vida vai mudar. Eu vou para os Estados Unidos e a minha vida vai mudar. Deixa eu te dizer, não adianta mudar de cenário se você não mudar o seu processo. Se você não passar pelo processo que inclui você como barro, Deus como oleiro e a cruz como a roda. Porque a cruz é aquela que nivela todas as arestas do nosso caráter. A cruz é aquela que tira de nós todas as imperfeições. Porque quando o oleiro está fazendo barro, se tem algo que ainda faz desse barro imperfeito, o que ele faz? Amassa e começa tudo de novo. Deixa eu dizer para você, chega de rodar nessa roda. Fica pronto logo. Vença os seus processos. Porque não tem como você querer coisa diferente na sua vida, saindo fora da cruz e saindo fora da roda. Só vai piorar. Mas se você se colocar nas mãos daquele que tem todo o poder para te modelar. E deixa eu te dizer, talvez você já foi tocado por mãos que não tinham o intuito de transformar o seu coração. Essas mãos eram mãos acusadoras. Essas mãos eram mãos que vinham para machucar você. Essas mãos eram mãos que vinham para te bater e não para te acolher e te moldar. Mas eu quero dizer para você que nas mãos do oleiro você pode confiar. Sabe, o processo de amassamento do barro não é bonito. Deve ser doloroso. Porque eu fico imaginando o barro dizendo, ai, aqui não, ai, desse jeito não. Quantos de nós estamos assim, Senhor, aqui nessa área não mexe de novo, não, por favor. Mas eu quero dizer para você, se você suportar o processo do Senhor, você vai se tornar um vaso de grande orgulho para Ele. Há um processo para que o barro passe pelo teste de qualidade da casa do oleiro. Esse barro tem que estar úmido o suficiente. Deixa eu dizer para você, se você continuar seco da presença do Espírito, você não vai suportar, vai ser quebrado de novo. Porque a única coisa que nos dá liga o suficiente para sermos modelados pelo Senhor são as águas de Deus. Você não pode estar seco, porque se você estiver seco, vaso seco quebra. Barro seco racha, não suporta o processo. Por isso eu quero dizer para você, maravilha você tomar medicação, muito mais maravilha você fazer sua terapia. Mas eu quero te dizer uma coisa, sem a água do Espírito você não vai suportar a casa do oleiro.
você vai rachar, vai quebrar de novo. Já ouviram, né? Os antigos dizendo essa expressão, vai quebrar a cara de novo, vai quebrar de novo. Porque só as águas do Espírito, para trazerem para você, sabe, aquela maleabilidade que você precisa para se deixar moldar. Só as águas do Espírito para te fazerem avaliar os seus caminhos e as decisões do seu coração. Se você está em sequidão nessa noite, eu quero declarar sobre você. Receba o Espírito Santo sobre a tua vida, como uma fonte de águas que jorra, trazendo sobre o seu coração esperança, para que você suporte o seu processo de transformação. É isso que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Tem gente que quer mudar de cenário, achando que vai ser transformado. Você só vai ser transformado se você passar pela roda do oleiro. Não são dinheiro e educação os agentes mais profundos de transformação. É claro que eu creio que esses recursos podem mudar a sociedade, mas a transformação mais profunda que o homem precisa está na casa do oleiro. Porque é lá que um homem vai aprender a ser fiel à sua esposa, a aliança do casamento. É lá que uma esposa pode aprender a ser submissa ao seu marido. É lá que um filho pode aprender o que é honrar os seus pais. E é lá que os pais aprendem a amar os seus filhos e a serem referências de homens e mulheres cheios da unção do Senhor. Leia as histórias dos grandes avivamentos que incendiaram a Inglaterra. E você vai descobrir que o que estava lá era a mesma mensagem que ecoa hoje. Só Jesus pode salvar e libertar aquele que se perdeu. Terceiro passo. Passe pelo teste de qualidade do oleiro. Em Jeremias 18:4, diz que quando um pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Eu quero dizer para você que você está sendo provado, para que quando como vaso, você seja colocado no fogo, você possa resistir ao fogo. Barro que não passa no teste de qualidade se transforma em vaso sem utilidade. Talvez você diga para mim, pastora, você não faz ideia. A senhora está falando sobre transformação, parece que na minha vida está tudo acontecendo de uma única vez. Está tudo de cabeça para baixo. Deixa eu te dizer, calma, calma, calma. Isso é para que você possa suportar o fogo. O intuito do Senhor não é de forma alguma te matar. Ele só quer te transformar. E eu quero te convidar a confiar no poder transformador do Espírito Santo de Deus nessa noite. Talvez você possa me dizer, pastora, será que vai sobrar alguma coisa? Quem aqui está passando pela casa do oleiro? Faz um sinal. Eita! Eu quero dizer para você, receba a força e a graça que você precisa nessa noite. Receba o poder do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Você não vai se quebrar. Você vai passar pelo fogo, vai resistir e vai passar pelo teste de qualidade da casa do oleiro. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que não passam no teste. E eu quero dizer, quando você não passa no teste, o problema não é a roda. E o problema não é o oleiro. O problema está no barro do vaso. E eu quero dizer que o Senhor deseja dar Sabe, quando eu era adolescente, eu jogava um joguinho, me esqueci o nome dele agora, que era de corrida de carro no Nintendo. E eu amava aquele jogo. Top Gear. Ai, maravilhoso.
saudoso Nintendo. E aí tinha um Buster que você pegava e que você passava na pista e ele fazia assim com você. Ele te jogava lá na frente. Há uma unção do Senhor nessa noite para você, porque o Senhor está querendo acelerar alguns processos. Chega de ficar na roda do oleiro, rodando, girando sobre esse mesmo assunto. O Espírito Santo quer fazer assim com você. Passa de fase, vai. E o Senhor me disse nessa noite que há pessoas que o Senhor está promovendo. Elas estão sendo arrancadas de um processo, estão sendo colocadas em outros processos. Porque o Senhor está vindo sobre você com misericórdia nessa noite. Chega, assim diz o Senhor. Está na hora de você sair dessa fase. E o Espírito do Senhor está dizendo para você nessa noite que é Ele quem dá destino ao barro. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: pode o barro dizer ao oleiro, para que você me fez para isso? Tem muita gente que é barro e está querendo ensinar para o oleiro como é que ele deve fazer. Não, Senhor, agora o Senhor faz assim. Faz ele aceitar Jesus, vou casar com ele em janeiro, vou ter X filhos em dezembro. Peraí, é você o barro quem diz para o oleiro o que ele tem que fazer? Não, Jesus, eu vou pelo México, aí o Senhor abre, o Senhor manda o coiote, vai ser um coiote mais ou menos espiritual, ele vai preservar a minha vida e eu me entrego aí, então, eu já paguei em tantos meses, deixa eu te falar, você que é o barro que ensina o oleiro a fazer? Não tem uma coisa aí que está fora do processo de Deus? Porque quem dá destino para o barro não é o vaso, é um oleiro, querido. E eu sei que é um processo tão difícil confiar naquilo que o Senhor tem para você. Mas eu quero te encorajar nessa noite, creia. Porque você tem um Pai de amor que sabe aquilo que é melhor para você. Algumas pessoas vão passar por processos diferentes. Eles vão para outra nação, vão entrar lá. Quem sabe vão até achar uns coiotes meio espirituais para entrar nessa brecha da lei. Mas se o Senhor te disse não, eu quero dizer, creia naquilo que Deus disse sobre você. Ele sabe o que é melhor. O Senhor, o seu Pai, sabe o que é melhor para você. Ele tem algo preparado, grandioso para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu quero dizer, confia no Pai, porque Ele sabe o que Ele está fazendo a teu respeito, amém? O querer é dEle, e o jeito de fazer também é dEle. Então pare de ensinar ao oleiro como fazer. Não questione a utilidade que Ele escolheu para você. Ele te fez para o propósito que Ele tem. Ah, Senhor, eu não queria ser diácono, eu queria ser uma pessoa que prega. Ah, Senhor, não queria pregar, eu queria ser a pessoa do estacionamento. Pare de brigar com o propósito que o Senhor deu para ti, vaso. Pare de brigar com o chamado que Ele te deu. Se Ele mandou você entrar no Ministério Kids, para de brigar, aceita logo. Se o Senhor te diz que você é líder de célula e você está aí sem coragem para isso, para ser um grande pregador, ministro da palavra, deixa eu te dizer uma coisa, pare de brigar com aquilo que Ele te chamou para ser. Quantas pessoas estão brigando com as suas posições, estão brigando com a identidade que Deus te deu? Deixa eu te dizer, para de brigar com isso, que o fim não é coisa bonita. Para de questionar porque que o Senhor te fez assim. Ele te fez e tudo aquilo que Ele fez se encaixa completamente no destino que Ele tem para você. E eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite.
Tem muito vaso aqui nessa noite que está passando pelo fogo. O Senhor, eu disse, Deus, por que nós precisamos passar pelo fogo? É tão duro. Há muito tempo eu não passava por um ano tão difícil, onde eu sinto ser amassada daqui, amassada de lá, amassada daqui, amassada de lá. Sabe, eu recebi uma profecia aqui nesse altar, no ano de 2024. E eu ouvi do Senhor, na boca de um profeta assim: o Senhor está te escondendo e ninguém vai te achar. Todos os planos e os projetos, esconde ela, Senhor. Eu sei que ela é uma psicóloga aqui nessa cidade, mas esconde ela, esconde das propostas. E eu quero dizer para você, as propostas batem na minha porta. E é como se eu tivesse ido ao banheiro. E quando eu voltei, a pessoa da proposta já foi embora. E eu começo a questionar tantas coisas ao Senhor. Porque um tanto de coisa que foi projetada ainda não aconteceu na minha vida. E o Senhor disse para mim: calma. Você está passando pela olaria. É o ano do processo. Tá difícil? Você quer barro que está sendo amassado aí, fala assim: ai, eu também tô. Mas eu quero dizer para você, a unção só carrega o vaso que não está quebrado. Porque Deus não vai colocar o óleo precioso, o unguento da unção, no vaso rachado. Vaso rachado não tem utilidade. É por isso que você precisa ser aprovado pelo Senhor. E o fogo é o teste. O fogo é o teste que dirá se você está apto. O fogo é o teste que dirá se você está aprovado. Se você está pronto para aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. E eu quero dizer, fique pronto logo. E se você ainda está no processo de ser amassado, passe pelo teste da roda do oleiro, para que chegue o grande dia em que o Senhor vai te ungir para o propósito que Ele designou para a sua vida. Amém, pastor? Quero chamar você aqui à frente. Você que recebeu essa palavra no seu coração. Você que precisa de algo especial da parte do Senhor. Pastor, eu preciso de força, senão não vou aguentar. Pastora, o fogo está queimando igual a fornalha lá que o Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes. Você que está nesse processo tão difícil, você precisa de algo da parte do Senhor nessa noite. Seja força, seja esse buster para você mudar de fase logo. Eu quero te chamar aqui na frente. Há algo do Senhor sendo liberado aqui nesse lugar. Saia do seu lugar. Deus tem uma resposta para a sua vida nessa noite. Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. Você não vai voltar para casa de mãos vazias. Você vai passar. Está queimando, está quente a fornalha, mas você vai passar. Você não só vai passar, mas você vai ser aprovada pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Nas mãos do Senhor, Ele tem um óleo que traz um refrigério,
em meio a esse processo de ser amassado. Ninguém gosta de ser amassado. Nenhum de nós. Ninguém gosta de ser corrigido. Quando você corrige o seu filho, ele fica tão chateado, ele fica tão triste, mas você sabe o que você está projetando para ele. Quando o Senhor nos amassa, é porque Ele não está pensando no agora, Ele está pensando no produto final. Ele está pensando na beleza final. Ele está pensando na obra de arte que Ele vai transformar, está transformando o seu casamento, o seu relacionamento, e Ele está te amassando, e você não consegue entender, e Ele está te amassando, seja qual for a área, eu estou sendo tão amassado nas minhas finanças. Ei, tem um final para isso. E o Senhor fala para esse mesmo profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor diz assim para ele: eu é que sei o pensamento que tenho sobre você, para dar o fim que você espera, pensamentos de paz e não de mal. Deixa eu te falar, Deus está pensando bem sobre a sua casa. Receba refrigério agora mesmo. Sinta-se fortalecido agora mesmo. Ah, mas está doendo. Mas Ele sabe. Ele está pensando onde a sua mente não conseguiu chegar. Ele está vendo onde os seus olhos não conseguem chegar. Ele está lá no final. Deixa eu te falar, Deus já está lá no final. E lá no final Ele te viu pronto. Lá no final Ele te vê pronta. Lá no final Ele te vê com um sorriso nos lábios. Ele te vê com o troféu na mão. Ele te vê de cabeça erguida. Lá no final Ele te vê com o peito estufado. Ele te vê com o sorriso da vitória. Ele te vê como vencedor lá no final, como uma vencedora, como uma família que não é fracasso, como uma família que deu a volta por cima. Mas para chegar lá precisa ser amassado. Então aceite. Diga: eu aceito o processo, Senhor. Repita comigo: Senhor, Senhor, eu aceito o processo de ser amassado pelas tuas mãos. Eu aceito a roda que é a cruz, porque depois dela vem a ressurreição, no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Eu declaro isso sobre ti. Eu declaro isso sobre ti. Depois o Senhor vai poder te expor como aquele vaso. Sabe aquele vaso que todo mundo quer? Custa caro. É assim que o Senhor vai te expor. Sabe? Aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Sabe? Porque você foi amassado e você está pronto. Você está pronta. O Senhor te abençoe. Pode se assentar. Dá 5 minutos para